a palavra de Deus. A palavra de hoje, aqui da nossa live de oração, ela está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18. No sábado passado a gente também leu Lucas, capítulo 18, só que foi do verso 1, e hoje a gente vai continuar do versículo 9. Lucas 18, 9, onde Jesus continua para fazer com que os discípulos, as pessoas que estavam ali ao redor dele, entendessem um pouco mais sobre oração. Ele dispõe mais uma parábola, mais uma história, né? Uma ficção que na verdade poderia muito ser verdade, e quando a gente lê, a gente percebe que ela é verdade ainda hoje. Antes eu via muito mais, mas ainda acontece hoje. Então vamos lá. Lucas capítulo 18, verso 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens iram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E as pessoas têm muito problema com essa palavra, porque fala de humilhação, né? Todo aquele que é humilhado será exaltado. Mas aqui a palavra é clara, da gente se humilhar diante das potentes mãos de Deus. Diante de Deus, quantos de nós não vamos nos humilhar? Não há outra posição diante de Deus, diante do poder de Deus. É tanto, além do poder, é tanto amor, e um amor tão imensurável, tão incompreensível, quase incompreensível, que a gente fica constrangido. O nosso posicionamento é de humilhação, sim. Agora, aqui, nessa parábola, nessa história, ele mostra o posicionamento de 2 pessoas, um posicionamento completamente oposto de 2 pessoas na hora de orar, na hora de tocar para orar. A primeira oração feita pelo fariseu, por aquele que conhecia as leis, né, que publicamente obedecia tudo aquilo que a lei mandava, então tinha uma aparência religiosa, ilibada, onde as pessoas o viam passar e falavam: olha, aquele ali é crente, olha, aquele ali, se orar, desce fogo do céu. Fala, e Jesus, a oração dele, se a gente parar para perceber, ele acusa na oração que ele faz, e Jesus diz que ele faz uma oração para si mesmo, de si para si mesmo. Ou seja, que oração é essa? É só um discurso, então, não é uma oração. Porque ele orava em voz alta e dizia: ó Senhor, eu não sou igual a todos. E aí apontava, era uma oração de julgamento, onde ele apontava os erros de todas as pessoas, onde ele apontava os pecados de todas as pessoas, mas ele não tinha nenhum. Ele era perfeito. E definitivamente a gente sabe, né? Isso é uma grande alegoria, é uma pintura forte desse tipo de personalidade, mas infelizmente a gente sabe que isso existe. A gente sabe que essas pessoas estão andando por aí, né? A gente pode encontrar com elas a qualquer momento. São normalmente aquelas que apontam o dedo para nós, né? Que a gente, é nós que temos consciência da imperfeição, que temos consciência da carne, da humanidade, da fraqueza humana que temos, e normalmente esse tipo de pessoa é o que aponta o dedo para nós, acusando, até em suas próprias orações.
Então, definitivamente, é uma pintura tão forte que eu não tenho nem muito que compartilhar aqui ou que esclarecer para você que um posicionamento como esse, em uma oração, não é um posicionamento cabível, não é um posicionamento de alguém que vai ter sua oração respondida. Eu fico imaginando, né, na minha cabeça, de loucura, né, que eu viajo, desenho, enfim, eu fico para alguém fazendo uma oração como essa e falando assim, volta outra hora, quando você entender o que é orar, né? Volta depois, que essa aí não deu para ouvir, não. E a outra oração que Jesus apresenta nessa história, a segunda oração do publicano, daquele que era apontado pela sociedade como o errado, enfim, ele dizia, ele batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, ou seja, venha ao meu favor, ser propício a mim, porque eu preciso de ti. O Senhor, a palavra diz em outro trecho, que óbvio eu não vou saber qual é, que o Senhor não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Então, uma oração de alguém que se autodeclara pecador, se autodeclara necessitado de Deus, é a oração que vai ser ouvida. Nós não podemos nada sem Deus. Nós só podemos na nossa limitada força humana. Eu vou me corrigir aqui. Então, na sua humanidade, dentro das suas forças, se você se considera muito forte, muito sábio, muito endinheirado, então vai lá, você vai conseguir muita coisa nessa tua força, né, que ela é limitada, né, porque ela tem anos, como eu disse no sábado passado, nós temos data de validade, então vai nessa tua força, uma hora ela vai acabar, mas vai lá. Dinheiro também, né, ele é contável, você pode contar, é contável, né, você conta quanto você tem. Então, se você vai usar o teu dinheiro, vai gastar o teu dinheiro, então vai lá nessa tua força enquanto você tem dinheiro. Ah, mas eu tenho muita saúde, então eu vou. Então vai lá enquanto você tem saúde. Vai lá e usa e trabalha. Tudo aquilo que é nosso, que é humano, é limitado. Tudo aquilo que é humano é limitado. É limitado. A minha saúde é limitada. Em mim mesmo é limitado. A minha energia, a minha sabedoria, né? Tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, tudo aquilo que eu aprendi com os livros que eu li, tudo aquilo que eu aprendi nos meus relacionamentos com as pessoas, com todas as pessoas ao meu redor, tudo isso é limitado. Porque o que vem de Deus, sim, é ilimitado. O que está na eternidade é que não tem fim. Então, se eu tenho saúde hoje, eu quero que ela venha da eternidade para mim. Porque eu sei que Ele não vai me deixar esmorecer e no dia que ela falhar, Ele vai me acolher. Então, se eu tenho alguma sabedoria hoje, eu tenho certeza que ela veio do altar de Deus para a minha vida, me dando direção, me dando esclarecimento, me revelando a palavra, me revelando as situações do meu dia a dia. A minha sabedoria não é minha, vem de Deus. O meu ensino, como diz a palavra, né? O meu ensino não é meu, é do meu Pai. Veio dele. Aleluia. Então, quando nós reconhecemos como esse publicano numa oração, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa dele, não ser atendida. Jesus disse no final dessa história, ele diz assim, ó, digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Deus o atendeu, Deus o justificou, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero voltar ao início desse texto, no versículo 9, que diz assim, ó, Jesus propôs essa parábola para aqueles que confiavam em Então essa palavra que eu estou compartilhando hoje também é para tocar no nosso coração nesse sentido. Não devemos desprezar a ninguém. Porque, como eu disse nessa ministração ainda hoje, o amor de Deus veio para todos. Ele não veio para um grupo, ele não veio para o povo da placa da tua igreja. Ele não veio para o brasileiro apenas, ele não veio só para o judeu.
ele veio para todos, bons e maus, porque ele espera que uma hora, um momento, sabe, no momento certo, na invasão do Kairos, do tempo da eternidade, aqui no Cronos, que é o tempo da Terra, essas pessoas, todas elas, olhem para esse amor e desejem ter mais desse amor. Porque ninguém vai passar dessa terra, sem ter um momento diante do amor de Deus. O amor de Deus veio para todos, então por que eu e você temos que desprezar algum ser humano dessa terra? Nenhum deles é digno de desprezo, porque todos eles foram dignos de receber o amor de Deus. A cobertura da graça divina é para todos. As misericórdias se renovam para todos que desejam que elas se renovem. O sangue de Jesus foi derramado por todos. Então por que eu tenho que desprezar meu vizinho? Por que eu tenho que desprezar meu colega de trabalho? Por que eu tenho que não levar em conta o transeunte, ou aquele que vive na rua, ou necessitado, ou o assassino, o ladrão, o estuprador? O amor de Deus veio para todos, para que todos desejem mais desse amor em si e sejam transformados. Não devemos desprezar ninguém. Porque se um religioso abre a boca para fazer uma oração como a oração desse fariseu, aqui de Lucas 18, a partir do versículo 9, de 9 a 14. Se um religioso abre a boca para fazer uma oração como aquela, uma oração que parece uma metralhadora disparando acusação para todo mundo que está ao redor, e um estuprador abre a boca para orar, clamando por perdão, dizendo que ele não merece, mas ele precisa do favor de Deus, quem você acha que Deus vai atender? Por mais difícil que seja entender ou aceitar isso, mas essa é a verdade. Porque todos aqueles que acham que têm poder em si mesmo, têm sabedoria em si mesmo, as suas garantias estão em si mesmo, na sua própria vida, esses abrem a boca para orar sem efeito algum, porque as nossas fontes estão em Deus. Aleluia. As minhas fontes estão em Deus. As fontes do pecador, eu, pobre pecador, estão em Deus. As fontes de quem quer que seja, que reconheça, estão em Deus. Então não podemos desprezar a ninguém. Porque a oração daquele que se humilha, essa é a oração que justifica. Essa é a oração da oração, ela te marca, ela te dá poder, ela te reposiciona. Você sai de uma oração como essa, de uma oração onde se humilha, onde você reconhece que você precisa de Deus, sabendo quem você é em Deus, sabendo que você é filho, sabendo que teu pai te ouviu, sabendo que teu pai é poderoso e ele pode fazer todas as coisas por você, e ainda que ele não possa fazer no tempo que você acha que é o tempo correto, ele vai fazer no tempo certo, e você sai agradecido por isso da oração. Agora, quando nós confiamos na nossa força humana, tão falha, tão caducatória, né? Tão cheia de validade, uma hora tem, uma hora não tem, uma hora a gente tem disposição, outra hora de repente a gente não sabe, não tem mais, uma hora a gente tem saúde, outra hora não tem mais. Mas quando a gente reconhece que tudo vem de Deus, não há como a tua oração não ser ouvida e no tempo certo atendida. Amém? Em nome de Jesus. Reconheça a tua posição diante de Deus. Quem somos nós? O publicano, ele não conseguia nem olhar para o alto, de tanto humilhado que ele se sentia diante da presença de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus era um amor tão grande, era um bem tão grande, era um poder tão grande, que quem era ele para estar ali falando com Deus? Quantas vezes eu me sinto assim também? Tão imerecedor. Mas é essa oração, é esse posicionamento na oração que Deus justifica.
e Ele vai te justificar. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito. Sai dessa palavra para viver essa palavra. Sai, depois que você assistir esse vídeo, sabe, vai para um canto para orar e pedir perdão por todas as vezes que você não parou para ouvir a Deus, sabe, nesse diálogo que é oração. Todas as vezes que você só falou e não deixou, e só sufocou a Deus com tanta palavra, com tanto desespero, com tanto pedido, mas não permitiu que Ele falasse com você. Para um pouco e ouve o teu Deus. E vai sempre orar, sabe? Leve os teus dias orando com um posicionamento humilde diante de Deus, porque nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Somos pó. Somos pó e ao pó voltaremos sem Ele. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra faça sentido para você e transforme os teus dias, as tuas práticas de oração em nome de Jesus. Amém?